Celebrar é uma palavra de grande significado. Ao celebrarmos algum fato, estamos louvando, promovendo, encantando e informando. O IHGSS celebra o 8 de julho e louva a emancipação política de Sergipe. Louvando nos leva ao longínquo ano de 1820, com o povo descobrindo sua identidade. O povo querendo ser independente da província da Bahia, que era a província maior. O povo enfrentando conflitos, denúncias e perseguições para ser dono do seu próprio destino. Vamos fazer de conta que estamos no Poço Imperial, onde Dom João VI assina um documento muito importante, a Carta Régia, dirigida ao Conde de Parma, que era o governador da província maior da Bahia. Conde de Parma do meu conselho, governador e capitão-general da capitania da Bahia. Amigo, eu, el rei, vos envio muito saudar como aquele que amo. Convindo muito ao bom regime deste reino do Brasil, a prosperidade a que me proponho elevá-lo, que a capitania de Sergipe del Rei tenha um governo independente dessa capitania. Ei por bem, por decreto da data desta, isentá-lo absolutamente da sujeição em que até agora tem estado desse governo, declarando independente totalmente, para que os governadores dela a governem na forma praticada nas demais capitanias independentes, comunicando-se diretamente com as secretarias de Estado competentes e podendo conceder sesmarias na forma das minhas reais ordens, o que me pareceu participar-vos para que assim as tenhais entendido. Escrevo do Palácio do Rio de Janeiro, em 8 de julho de 1820. O rei. Falando assim, tudo pareceu muito simples e fácil. Mas quem vai nos falar mais sobre o tema é o professor Amâncio Cardoso dos Santos Neto, com o tema As Ideias Liberais e a Emancipação Política em Sergipe. Amâncio Cardoso dos Santos Neto, ele é licenciado em História pela Universidade Federal de Sergipe, especialista em Geografia Agrária também pela Universidade Federal de Sergipe e mestre em História Social pela Universidade Estadual de Campinas. Ele também é autor do livro Um Roteiro Turístico, Histórico e Cultural. O Instituto Histórico agradece profundamente ao professor por ter aceitado. A emancipação política de Sergipe está também no bojo da crise do antigo sistema colonial e da migração das ideias europeias que promoveram as revoluções liberais no final do século XVIII. Tomo como base a dissertação de Fernando Afonso Ferreira Júnior, intitulada Derrubando os Mantos Purpúreos e as Negras Sotainas, Sergipe del Rei, na crise do antigo sistema colonial 1763-1823. O trabalho foi defendido em 2003 no Instituto de Economia da Unicamp. Neste sentido, o autor toma o conceito de Fernando Novaes, seu orientador, e afirma que a crise do sistema colonial é o conjunto de tendências políticas e econômicas que forcejam no sentido de distender ou mesmo desatar os laços de subordinação que vinculavam as colônias ultramarinas às metrópoles europeias. Neste contexto, Sergipe foi declarado independente nesse contexto de conflitos entre liberalismo e o colonialismo, ideias constitucionais e monarquias absolutistas, Portugal contra Brasil, em termos de independência. Então, nesse contexto, Sergipe foi declarado independente da Bahia em 1820, retornou à condição de dependência em 1821, como consequência da Revolução Liberal Portuguesa, para apenas se tornar definitivamente independente
em 1823, após a invasão do general Labatu por nosso território para atacar a Bahia. Assim, as ideias de liberdade deste período influenciaram o processo de emancipação política de Sergipe. Essa é a tese do autor, Fernando Afonso, pois Carlos Burle Marx, presidente enviado por Dom João VI para governar Sergipe, em obediência ao decreto de 1820, que foi detido Carlos Burle Marx em São Cristóvão e preso em Salvador. Ele, Carlos Burle Marx, escreveu em suas memórias que, abro aspas, há 10 anos, portanto, desde 1810, os sergipanos clamavam por independência político-administrativa em relação à Bahia. Há 10 anos, ou há mais de 10 anos, dizia Carlos Burle Marx em seu documento fundamental. Porque a elite econômica sergipana queria se aproveitar das reformas administrativas joaninas para desatar o nó que aprendia entre Sergipe e a Bahia, o nó que a tornava anexada, dependente da economia e da política baianas. Parcela da elite sergipana contava com a importância econômica e geopolítica, ou como área estratégica de nosso território em relação à Bahia. Sergipe tinha uma importância econômica e geopolítica que a Bahia contava para o seu desenvolvimento no período colonial e não queria desatar esse nó. Então isso acontecia desde o aspecto alimentar, com a dependência da farinha, parcela do açúcar e da carne produzida por Sergipe e enviada para o abastecimento da província, da capitania vizinha. Até como escudo geográfico, Sergipe funcionou em relação à poderosa e rebelada capitania de Pernambuco. Assim, a decisão da metrópole Portugal, que anexava Sergipe à Bahia, deixava aflorar, por outro lado, um certo pensamento de autonomia em parcela da elite proprietária sergipana. E é essa a tese defendida por Fernando Afonso, que caminha para e passo com as ideias de migração das ideias liberais europeias aqui na América Portuguesa. Por conseguinte, a reforma administrativa joanina de 1820 enfraqueceria a Bahia ao desanexar Sergipe pelo norte e também o Espírito Santo pelo sul. Dessa forma, o governo mantinha o controle da Bahia, o governo de Dom João mantinha o controle da Bahia em caso de revolta, como acontecera em Pernambuco em 1817. Sergipe, assim, seria uma base de apoio para conter uma possível revolta na Bahia. Ainda mais que significativa parcela da elite sergipana pleiteava há algum tempo, como dissera Carlos Burle Marx, essa separação em relação à Bahia. Como afirmou, repito, não me canso de repetir, o memorialista Carlos Burle Marx. Embora, muitas vezes, a elite sergipana tomasse posicionamentos ambíguos, se ficava com o rei Dom João VI ou se respeitava a Constituição do Porto. Então, essa posição ambígua entre a elite sergipana, ela denotava, em alguns momentos, o apoio ao rei e, em outros, à Constituição portuguesa. Em abril de 1821, Dom João embarcou para jurar a Constituição liberal, deixando Burle Marx sem resposta e sem apoio. Mas o movimento de emancipação aqui em Sergipe, promovido pela elite açucareira e a elite proprietária pecuarista, se delineia quando a parcela dessa elite emancipatória aqui em Sergipe
apoia entre 1822 e 1823 o Exército Pacificador, enviado pelo próprio Dom João, ou enviado por Dom Pedro I, seu filho, melhor dizendo, refletida na relativa facilidade da passagem do tal exército comandado por Labatu. Havia uma facilidade aqui em Sergipe de aceitar as ordens de Dom Pedro I para atacar os luso-baianos que estavam impedindo a independência do Brasil e, por conseguinte, a desanexação de Sergipe. O autor da dissertação em que me baseio para apresentar este tema, o Fernando Afonso, ele não concorda com a tese da professora Tetes Nunes, que esse ano faz 100 anos de nascida, em que ela vinculava, a professora Tetes, as cidades produtoras de canas aos interesses da Bahia, pois, diz Afonso em sua dissertação, Laranjeiras, por exemplo, ao mesmo tempo que jurou a Constituição, demonstrava sinais de apoio ao governo independente de Sergipe e ao imperador. Porém, eu faço aqui um conceito. Na década de 70, a professora Tetes publica um artigo na revista, no caderno da UFES, em que ela revê a sua tese e concorda que a elite baiana a elite sergipana, melhor dizendo, passou a apoiar as ideias de independência do Brasil e de Sergipe, sobretudo a partir de dezembro de 1822, quando Dom Pedro I confirma o decreto de 1820, assinado por seu pai. Por fim, a Bahia perde ou perdeu o suprimento de farinha e gado e os impostos que Sergipe pagava quando era dependente daquela capitania, o que abateu as tropas portuguesas estacionadas em Salvador no ano de 1823. E em seguida, em dezembro de 1822, seriam atendidas as solicitações de separação definitiva entre Sergipe e Bahia, confirmadas por Dom Pedro I, como dissemos. Nesse sentido, a emancipação política de Sergipe viria em conjunto, como bem lembrou Felisbelo Freire e a professora Maria Tetes Nunes, nesse artigo que agora eu citei, em conjunto com a completa independência do Brasil em 2 de julho e de Sergipe no início do ano de 1824. Obrigado. Participar desse momento. Professor Amâncio, que é um membro do nosso quadro social. A emancipação trouxe um grande desenvolvimento para a província de Sergipe. O açúcar adoçava os engenhos, o gado crescia nos pastos, na terra brotava a mandioca, fazendo nascer a farinha. Os vales de Massapê ajudaram nos verdes canaviais. É preciso também cantar como os poetas, como fez José Jorge de Siqueira, que disse assim: Sergipe, és a flor da montanha desabrochando num denso espinhal, és a graça que sempre se banha na corrente de claro cristal. Sergipe, meu céu de primavera, Sergipe, meu berço de flores que em teu seio gentil me embalaste, porque os dias da infância tão belo, porque os doces primeiros anelos entre os prismas do sol misturasse. É natural então que estejamos a celebrar. Vamos içar nossas bandeiras, vamos cantar com os poetas, vamos fazer com que a música eleve nossos corações. Vamos louvar Sergipe em sua emancipação com o hino de Sergipe. O hino é a marca do território sergipano. Ele é feito com o que herdamos de Baipeba, de Serigi, de Pacatuba, de todos os nossos grandes guerreiros. Ele representa a nossa identidade.
Histórico e Geográfico de Sergipe agradece a presença de todos na nossa celebração.